Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal. Com o novo presidente dá para imaginar demissões em massa no São Paulo? Essa é a pergunta que quase todo torcedor tricolor tem se feito desde a última sexta-feira, quando Júlio Casares foi afastado com a abertura de um processo de impeachment e Harry Macis, que era então seu vice, embora havia se tornado opositor, assumiu a presidência de forma interina. Nessa mesma sexta-feira, o Macis deu seu primeiro discurso como presidente, assegurando que quer pagar salários em dia, quer voltar a fazer o São Paulo honrar a camisa e a bandeira, brigando por títulos. Pois bem, durante o fim de semana, especialmente no sábado, ele conversou com uma série de lideranças e funcionários do São Paulo e deu a impressão de que fará poucas mexidas nesse primeiro momento. Tudo para evitar ainda mais turbulência no clube. Uma das poucas novidades que a gente deve assistir nos próximos dias é a indicação do Macis de um conselheiro, alguém próximo a ele, que fará ou se tornará o diretor de futebol para atuar ao lado do Rui Costa, aquele cargo estatutário sem qualquer compensação financeira que foi ocupado durante a maior parte da gestão do Júlio Casares por Carlos Belmonte. Esse nome ainda está sendo guardado a sete chaves, mas a tendência é que a gente tenha uma nova figura no departamento de futebol. Ainda assim, Rui Costa segue como executivo de futebol e poucas mudanças serão feitas nos departamentos que acompanham o presidente, mesmo com a saída de Júlio Casares. O pessoal da oposição esperava uma mexida, reformulação grande logo de cara. O Macis pretende ser um pouco mais conservador nesse primeiro momento, até para não gerar ainda mais ruído num time do São Paulo que encontra dificuldades dentro e fora de campo com dívidas astronômicas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, prometo voltar para deixar você super bem informado, beleza? Silmar Lima, boa noite, Nicola. E o Zenon virá para o São Paulo? Deixa eu explicar o que eu ouvi de uma pessoa do São Paulo sobre o Zenon. Eu achei que o São Paulo está muito bem informado sobre o Zenon para não ter interesse. Vou ler e vocês tiram as próprias conclusões. Olha lá. Quer ver? O Zenon, declaração de um dirigente do São Paulo. O Zenon é um atleta jovem, de grande projeção, multifuncional, com muita qualidade técnica. Teve uma ida frustrada à Europa. Eu não perguntei para essa pessoa do São Paulo, desculpa, foi uma falha minha, mas especularam que ele quase foi para o Alavés. Não sei se foi isso que o frustrou. Mas a pessoa diz, teve uma ida frustrada à Europa e baixou o rendimento. Aí ela completa, não fizemos nenhuma proposta nele, até porque os valores devem ser bem altos. Essa parte final de que os valores devem ser bem altos me pareceu estranho. Eu duvido que o São Paulo fosse levantar todas essas informações, fosse conhecer tão bem o Zenon, para nem pelo menos perguntar, e aí, quanto custa, como é que funciona, tá? Mas de fato é um jogador avaliado em 5 milhões e meio de euros, e é hoje algo fora da realidade do São Paulo. André Silva volta a jogar quando pelo São Paulo? Deixa eu resgatar uma mensagem que eu tinha trocado com uma pessoa de São Paulo. Tinha perguntado sobre Caleri, sobre André Silva e sobre Rian. O Caleri, a pessoa dizia que já estava à disposição. Peraí, tô tentando achar aqui, ó. O André Silva eram mais 40 dias e o Rian Francisco mais 4 semanas. Espera, deixa eu só ver se é isso. Ó, Caleri já está treinando normalmente. Estava liberado quando eu conversei com a pessoa, mas acabou não sendo permitido que jogasse hoje. Não foi nem para o banco, tá? O André Silva mais 4 semanas. Isso já tem pelo menos uns 5 dias. Está indo para 3 semanas. E o Rian Francisco precisava de mais 40 dias, tá? Então deve estar precisando de uns 35. É basicamente essa a realidade dos clubes. E o São Paulo não é mais presidido por Júlio Casares. Na noite dessa sexta-feira, por 188 votos, houve a abertura de um processo de impeachment do presidente. Por conta disso, ele fica afastado de forma definitiva ou até que seja votada a Assembleia dos Sócios. Há um prazo de 30 dias para que os sócios sejam convocados e votem a favor ou contra o afastamento definitivo do Júlio Casares. A tendência é que o presidente do Tricolor, agora afastado, apresente sua carta de renúncia. Nessa sexta-feira, enquanto discursava
para os membros do Conselho Deliberativo, Júlio Casares pediu para que esse processo de impeachment não fosse aberto e assegurou que, se isso acontecesse, apresentaria seu pedido de afastamento nesse sábado. Os conselheiros, por sua maioria, não entenderam e aceitaram o discurso do Júlio Casares. Foram 188 votos para a abertura do processo de impeachment e 45 votos contrários, além de 2 votos em branco. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Júlio Casares para saber quando ele apresenta essa carta de renúncia. A resposta ainda não apareceu, mas dá para cravar que Júlio Casares não permitirá que esse processo termine e vai se afastar do clube a qualquer momento. Harry Macis, 80 anos de idade, empresário e sócio do São Paulo desde 1964, assume o comando do São Paulo e deve ficar até dezembro, quando terminaria o mandato de Júlio Casares. O Macis é dono de um hotel na região da Consolação, no centro de São Paulo, além de uma rede de estacionamentos. Em seu primeiro discurso como presidente, ele disse, abre aspas, estamos vivendo um momento difícil. Existem investigações que precisam ser tratadas com seriedade. O que posso dizer com toda clareza é que o clube vai continuar funcionando, competindo e honrando sua camisa e sua história. A presidência, que começa hoje, tem o objetivo de cuidar do clube, agir com responsabilidade e transparência. Só para completar, registrar que o São Paulo precisa resolver, agora com o novo presidente, 3 situações do futebol. Rodriguinho deve ter sua venda confirmada para o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com o São Paulo ficando com 15% do valor de uma venda futura. Tratativas entre São Paulo e Flamengo podem esquentar. O Flamengo segue insistindo na contratação do Marcos Antônio e topa ceder o Alan e mais dinheiro. Para completar, registrar que o São Paulo ainda cogita a possibilidade de uma troca envolvendo Alisson. Negociação com o Corinthians, porém, não avançou. O São Paulo ainda não encontrou um nome que agrade e que o Corinthians possa liberar. Preciso falar agora sobre Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, que insiste em jogar no futebol brasileiro. Ele chegou a ser oferecido para alguns clubes na janela de julho, entre eles Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Nenhum dos 3 avançou e o Aboubakar precisou se mudar da Turquia para o Azerbaijão, fechando com um time bem pouco conhecido chamado Nefit. Por lá ele tem 5 jogos e 3 gols, mas a fase do seu time não é bacana, 8ª colocação com 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Apesar de ter contrato até junho de 2026, o Aboubakar insiste com seus representantes na América do Sul para que se encontre em janeiro um clube para que ele possa jogar. O Aboubakar inclusive garante que consegue a rescisão do contrato no Azerbaijão sem qualquer custo. Ponto é que, para contratá-lo, o time brasileiro vai precisar desembolsar entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. A pergunta que eu deixo para você, o centroavante camaronês, que chegou a fazer gol no Brasil em Copa do Mundo, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.